Batalha espiritual que foi ministrado pelo pastor Miqueias. Quantos estão aqui nessa tarde, que estiveram ontem aqui? Faça sinal com a sua mão. Foi bênção demais, né? Então, no próximo, você que não pôde estar, não fique de fora, porque foi uma tarde de aprendizado, uma tarde de ministração. E aprove ao nosso Deus, o pastor Miqueias estivesse aqui para ministrar a palavra para a gente, já é conhecido da nossa igreja. Por favor, meu amigo, vem aqui. Deus abençoe, essa também é a sua igreja, como a gente fala sempre. Deus abençoe. Meus amados irmãos, graça e paz, amém? Uma honra poder voltar à minha igreja aqui em Maceió, amém? Estar com os meus pastores, amém ou não? E eu quero saudar aqui o pastor Múcio, uma honra poder estar aqui, Deus abençoe sua vida. Pastor Murilo, meu irmão, né? Ele é mais novo que eu, mas ele é maior, eu chamo de irmão mais velho. Deus abençoe pastor Múcio, pastor Murilo, uma honra poder estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor diante da noiva do Senhor, diante dos filhos que estão assentados à mesa. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso de número 36. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Se você achou o texto, diga amém. Antes de eu fazer menção do texto, na saída, você vai poder adquirir as minhas duas últimas obras que vai abençoar muito a sua vida. Batalha espiritual contra a família. Tudo que você precisa saber de guerra espiritual contra a família. Casamento, contra os filhos. Tudo que você precisa aprender a lidar com a guerra da pós-modernidade. Deus tem nos dado a graça e você vai ser muito abençoado com essa literatura. Também, batalha espiritual nos ares. Enganam-se aqueles que acham que interceder é para um ministério apenas da igreja local. Intercessão é para a igreja. E eu te ensino aqui sobre a diferença entre oração e intercessão. Quem pode orar? Quem pode interceder? Qual é o poder da intercessão? Qual é o poder da oração? E mostro a você aonde jejum, oração, adoração, louvor, dízimo, oferta, aonde ocorre a guerra para que você não receba a sua bênção. Quando o apóstolo Paulo fala das regiões celestiais, onde anjos e demônios travam batalhas para que a sua adoração, a sua semeadura não chegue diante de Deus. É batalha, chegar, chega. O glória? Então, se você desejar, no final, tem um combo ali, levando os 3 livros, esse aqui é o meu primeiro, que é um manual de batalha, também. Tudo que você precisa saber. Só tem uma triste notícia para alguns, não sei se estão aqui. Eu falo muito pouco de demônios, falo mais de Jesus em todos os livros, aleluia. Pode passar no débito, no crédito, Pix, deixa Deus te usar. Verso 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante,
prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amigo Espírito Santo, eu me coloco como voz do Senhor na tarde de hoje, diante da maior festa solene da comunhão da igreja, que é a ceia do Senhor, e pedir aos céus que me capacite na pessoa do Espírito Santo, para falar ao teu povo, não o que penso, o que quero, o que estudei, mas aquilo que está proposto para nós nesta tarde. Exalte o teu nome, glorifique o teu nome, bendizemos a tua palavra, e toda a glória e toda a honra sejam dadas ao Senhor sempre. Só os que creem digam amém. Amém. Foi depois de um culto como esse, aonde Jesus enfrenta o início da sua agonia em face do Calvário, rumo ao Calvário. Foi diante da chamada última ceia que Jesus vai começar a viver um nível de guerra que ela é espiritual, mas ela tem suas consequências no corpo físico, nas emoções do nosso Senhor Jesus. Permita, nessa introdução, trazer um pano de fundo do que é um culto da ceia, atrelado ao que Jesus vivenciou com os seus discípulos. Eles estão na encosta do Monte das Oliveiras. Jesus disse aos seus discípulos de quem seria a casa, a quem procurar. Ele deu características do dono da casa, o homem que carregava um cântaro, e estava lá o mobiliado, estava tudo preparado. E neste culto, o versículo 30 diz que eles cantaram um hino, 30, 31, depois de haverem ceado, cantaram um hino. Mas neste culto da última ceia, Jesus ministrou aos seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos. Tinha até traidor, não é o caso aqui, dá um glória a Deus. Até traidor foi denunciado na mesa da ceia. Porque na mesa da ceia, ou a mesa aonde nós nos assentamos, o culto deve ser completo. O culto deve ser completo. Dado isso, acaba-se aquele momento, aquela reunião, e ao descerem a encosta, ao pé do Monte das Oliveiras está o Getsemane, o Jardim das Oliveiras. Jesus adentra agora, não com todos, Jesus adentra ao Jardim das Oliveiras com Pedro, Tiago e João. Em um determinado espaço, estão caminhando, Jesus então para e vai abrir um pouco o seu coração, dizendo o que ele está sentindo. Jesus está sentindo uma somatização entre o que é espiritual e o que resvala no físico, na alma, nas emoções. Então ele diz assim: ficai aqui, velem comigo, estejam atentos, somatizando todas as informações, guerra, o inferno se levantando, um nível de conspiração, de traição acontecendo, como a gente sempre diz, nas costas de Jesus. E aquilo está acontecendo e reverberando. Judas já não está entre eles, se reúne com os sumos sacerdotes, estão
negociando e montando uma logística de como pegar Jesus. Vai ser pelo ósculo, pelo beijo santo, né, entre o mestre e seus discípulos. Então Jesus está sentindo já a conspiração, é simultâneo. Então ele diz para Pedro, Tiago e João: a minha alma está angustiada até a morte, eu vou ter que ir para o lugar secreto. E ele diz assim: ficai aqui enquanto vou além orar. Ora, algumas perguntas surgem. Se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus encarnado, sabe o que tem de fazer, e Ele mesmo, por 3 anos e meio aproximadamente, treinou seus discípulos, e no último ano, preparou os discípulos à hora da sua morte. Então, mais do que os discípulos, Jesus sabe da sua missão. Agora, por que é que Jesus, então, abre o seu coração para aqueles que dependem do humor, do emocional, lá em cima, que dependem emocionalmente, espiritualmente, até do sorriso de Jesus, no sentido de estarem atentos? Agora parece que inverte. O líder está dizendo para os seus liderados: eu não estou bem, estou em pânico, estou sentindo a morte. Então, qual é a pergunta que se faz? A pergunta é simples: por que é que Jesus falou com Pedro, Tiago e João e não falou com os outros que estavam à porta daquele ambiente? Porque nos dias da nossa guerra, você pode estar ladeado de todo mundo, mas nem todos compreenderão a sua dor, entenderão a sua dor. Existem pessoas que você é tão referência para elas, que elas não podem, entendam, ter acesso a níveis de intimidade com você, porque senão elas podem não entender, porque para elas você é alguém acima da média. Olha o nível de relacionamento que Jesus tem. Ele chamou os discípulos, treinou os discípulos, e na caminhada dos discípulos ele pode falar com este um assunto, com este aquele assunto. São níveis de preparação. Então Jesus está nos ensinando que no dia da dor, não saia falando a esmo, a qualquer um, o seu problema. Mas saiba de uma coisa: você sempre terá alguém com quem contar. Não são todos, mas Deus coloca sempre na nossa vida um tipo de Pedro, um tipo de Tiago e um tipo de João. Amém? O que eles representam? Uma outra pergunta. Pedro, Tiago e João representam a comunhão do corpo de Cristo. Pedro, Tiago e João representam a comunhão. Já passou de 2. Ele se faz presente. Pedro, Tiago e João representam nós aqui hoje. Se você olhar para o lado, talvez você não tenha tanto relacionamento. Talvez você só vai encontrar esse amado porque ele é crente de Santa Ceia. Dá um glória a Deus aí. A ceia ele não falta, glória a Jesus por isso, aleluia. Então olha para o lado aí e diga para ele ou para ela: eu não sei se você vai vir no próximo culto, mas na outra ceia eu vou te ver. Fala. Olha Deus falando na terra. Olha Deus falando. Agora diga para ele ou para ela, né? Que agora você estufou o peito, né? Agora diga para ele ou para ela, diga assim: mas saiba que aqui nessa igreja, diga, haverá sempre Pedro, Tiago e João. Oh glória! Aleluia! A igreja é a base da comunhão. A igreja é o lugar aonde a tristeza
a angústia de morte, todo nível de desânimo, todo nível de afronta, sejam espirituais, materiais, situações da vida são vencidas, porque aonde há comunhão, há unção, e a unção despedaça o jugo. Aonde tem comunhão, tem a bênção. Aonde tem comunhão, tem ordenança. E aonde tem comunhão, tem vida de Deus para o corpo, aonde Cristo é a cabeça, aonde o governo vem de Cristo Jesus. Levante a tua mão se você pode nesta tarde e comece a agradecer ao Senhor pela bênção da comunhão. Oh glória! A comunhão nos fortalece. A comunhão é a expressão da unidade da fé da igreja. A comunhão tem a ver com fé e unidade, mas a comunhão é a resposta da obediência, do pastoreio, do cajado. A obediência e o cajado que está sobre nós é resultado da comunhão. Agradeça ao Senhor. É pela comunhão que nós não andamos sozinhos. É pela comunhão que nós não somos independentes. É pela comunhão que nós temos um radar de santidade. É pela comunhão que sabemos que ninguém é maior que ninguém, ou melhor que ninguém. Vamos nos assentar à mesa e dar graças a Deus nessa tarde, porque a comunhão nos une. Jesus não poderia dizer assim: o quê? Treinei a Pedro, Tiago, João, vou abrir meu coração nessa reta final. Quem são eles? É uma demonstração que ninguém vence guerra sozinho. Só tem poderio de defesa e ataque, armamento espiritual, quem está na comunhão. Se você acha que você vai vencer na sua casa porque você não está bem, só vai vir na próxima ceia, experimente vir num culto na semana. Experimente vir num culto de oração. Experimente vir num culto onde você pode sair da internet, sair do entretenimento, do lazer e estar na comunhão. Experimente o hábito da comunhão. Pastor, o senhor conhece a minha vida? Não, mas quem está falando na minha vida, usando a minha vida, te conhece mais do que você conhece a si mesmo. Amém ou não? Amém. Então dê um sorriso para o pregador. O maior interessado que você esteja na comunhão, mas apenas utilizando o menu, é Satanás. O que é usar o menu? Gostei, não gostei. Comunhão não é para observar, é fazer parte com ele, ter parte. E o que é ter parte? Viver a vida ativa da igreja. Sumiu glória. Eu ia comprar o livro dele, acho que não vou comprar mais não. Entenda isso. Não existe exclusividade, existe singularidade. Jesus está ensinando isso na comunhão. Pedro, vem cá, é singular. Vem cá, João, vem cá, Tiago. Agora preste atenção. O que Jesus está nos ensinando também aqui sobre comunhão? O inimigo trabalha sempre nos nossos dias de fadiga, de guerra, com problemas na família, problemas de ordem financeira, problema de ordem emocional. As demandas da nossa vida, os dardos inflamados do maligno são enviados, disparados, sincronizados a partir de circunstâncias que nós não contamos passar.
Então, a partir das demandas de problemas da vida, o dardo disparado diz assim: não vai hoje não. Não vai naquela igreja de rico, não, hoje não. Era para você dar um amém, tá? Quando eu falei rico, rico. Aí El Shaddai, igreja de rico. Tem que falar que você já está chateado. Tem que começar a anunciar na cidade que é a igreja de milionário. Membro aqui nessa igreja não assina atestado de pobreza, não. Eu posso ouvir um glória ou um desespero? Pessoas que têm problema em dizimar e ofertar, que não é o seu caso. Eu ando por aí, eu vejo. Eu dou aos pobres, miserável de alma. Porque pega o que é de Deus para dar aos pobres. Tira do que não é de Deus e dá aos pobres. Sumiu glória ou tem? E por que é que tem problema? Porque não quer fazer parte da comunhão. Você está aqui? Então Jesus, preste atenção, que é que ele parece que ele está descendo de nível? Não, ele está usufruindo da comunhão, ele está sacando, debitando, ele tem crédito na comunhão. Se você é crente que não pede gabinete pastoral porque você não quer incomodar pastor, você está ultrajando a bênção da comunhão. Ou você acha que você vai vencer essa guerra só? Você não sabe que uma autoridade espiritual, e deixa eu dar nomes aqui, pastor Múcio, pastor Murilo, pastores dessa igreja, tem autoridade, uma palavra deles no reino do Espírito, desarma o teu problema no trabalho, em casa, na vida dos teus filhos, em uma situação que você já não sabe mais o que fazer. Palavra de uma autoridade, manieto valente. Aí o diabo diz assim: incomoda não, estão por aqui de problema. Aí diz para o diabo: toda vez que você for setado assim, você vai olhar e vai dizer assim, presta atenção. O patrão deles paga eles muito bem. Paga ou não paga? Paga. Eu estou diante de dizimistas e ofertantes, dá uma glória a Deus aí. Se não está pagando bem, vai ter aumento. Aleluia, glória a Deus. Para cuidar de vidas. 3 améns. Não deixa o diabo te roubar da comunhão, não. Eles têm problemas demais. Eles vivem o sacerdócio para abençoar a sua vida. Você não é roubador de tempo. Você sabe que tempo não pode ser desperdiçado. Então você vem com causa. Você não vem com, sonhei com um dente, pastor. O que é? Eu recebo muitas mensagens no direct. E um dia, eu trabalho na área de libertação, o irmão falou assim: pastor, estou com muita dor na nuca, é uma seta? Eu falei: afere a sua pressão arterial. Dor na nuca, é uma seta diabólica? Não, meu irmão, vê a pressão arterial, rápido. Você está aqui? Agora, problema? Tem pastor aqui nessa igreja. Para daqui do escritório falar assim: diabo, sai daí. Então por que é que Jesus fala para os discípulos? Para que na comunhão você nunca te esqueça que quando o diabo falar assim, igreja de rico, diga: não, mudou o posto, é milionário.
Os pastores não têm tempo. Não, eles ganham muito bem para cuidar do rebanho. Ou ganha só bem? Como é que você vai saber que eles ganham bem? Dizimando e ofertando. Tem um glória aí ou não? Rapaz, o pastor Murilo conversou alguma coisa com esse homem. O que o senhor estava conversando ali no gabinete? Que o Flamengo é seleção. O pastor Múcio, não, que seleção? E eu falando para o pastor Murilo no café, estou te falando em Deus aqui. Ele ama o Botafogo. Eu falei, meu Deus, vocês deixaram de ganhar ano passado. Ele insistindo com o Botafogo. Como é que pode? Cura é um processo, ore pelos seus pastores. Mas a conscientização de estar sentado à mesa não é um pão e um cálice. Antes disso, o que eu represento na comunhão? O diabo, ele sabe o poder que você tem como filho na comunhão. E por isso ele diz, não vai não, espera a poeira baixar. Lá é igreja de rico, o que você vai dizer? Isso aí. Quando falar, os pastores não têm tempo, é muita correria, o que você vai dizer? É muito bem. Se não ganham bem, vai ter que ganhar muito bem. Agora, olha aqui. O diabo diz que a igreja deve ser o último recurso para você estar no dia da guerra. E Jesus está ensinando que o primeiro lugar, quando a guerra começar, tem que ser a comunhão. Então, quando vier o pensamento, não vai não, espera a poeira baixar, diga assim, não. Eu não vou para o cinema, não vou para a praia, eu não vou viajar para esparecer a cabeça, eu vou para a minha igreja. Porque lá eu recebo um tratamento de choque pela palavra, e aí eu vou cuidar da minha vida. Tem alguém que recebe essa palavra aqui hoje? O poder da comunhão. O poder da comunhão faz você enxergar do outro lado de qualquer viés ou vieses, de qualquer porta que possa vir, as demandas da vida e como você deve reagir. Interessante isso, porque parece agora desnecessário quando Jesus diz assim, ficai aqui enquanto vou ali orar. Ora, se Jesus sabe que tem de orar, por que ele abriu a sua dor? Não bate, aprenda com Jesus. Você tem com quem contar, você tem a bênção da comunhão, mas nunca transfira responsabilidades que são suas. Você quer que a igreja tome decisão por você? Você quer que a igreja eduque seus filhos? Você quer que a igreja tome partido? Você quer que a igreja intervenha em negócios? Você quer que a igreja vá lá e bata em um dos cônjuges? Você quer o quê? Então não transfira a responsabilidade. Bênção da comunhão, o poder da comunhão, dá a você autoridade, respaldo, mas quem decide a sua vida é você, ô glória. Aí ele diz assim, fica aqui porque quem decide sou eu vou ali orar. Então ele começa a orar. A orar. Pedi uma ajuda aqui ao meu
irmão. Aí Jesus começa a orar. Quando Jesus iniciou o seu ministério, a oração do Pai Nosso, ela surgiu em meio à sequência do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, é uma continuação do Sermão do Monte, início do ministério de Jesus. Então, o que Jesus vai ilustrar sobre oração? Ele traz a figura de uma casa. Então, ele põe sentimento de família. É família que está aqui, sim ou não? Família. Então, ele diz, e olha que o lugar de mais acesso e exclusividade é quarto, na casa que Jesus constrói. Para de maratonar um pouco essa série e vai orar. Pare um pouco de ser consumido pelo digital e comece bota um louvor. Porque a casa que Jesus constrói, ele começa pelo quarto. Como é que pode? Ele não começa com a sala de jogos, com sala de estar. Pastor, o que você construiria? Se dependesse de mim, uma cozinha e uma copa. Oh, glória, aleluia. Jesus, o quarto. E ele vai usar algumas expressões do quarto. Porta. Nem todos acessam. E aí você vai entender lá no Getsemane que ele tem intimidade e comunhão com Pedro, Tiago e João. Não que não tenha com os demais, porque ele havia ceiado e mostrado a eles sobre comunhão. Mas ele está mostrando o nível de relacionamento da comunhão. Preste atenção. Assentar-se à mesa, todos. Nível de entrega já não depende da mesa, depende de você. Assiduidade. Ou se você vai vir na próxima ceia, é esse nível que eu estou mostrando. Pedro, Tiago e João é uma entrega diária, muito mais do que a equipe. Preste atenção nisso aqui. Agora, Jesus está ensinando o quê? Na prática, o que ele começou falando no seu ministério. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fale em secreto, e o Pai em secreto ouvirá. O Pai em secreto responderá. Olha que tremendo. Então, quando ele diz, ficai aqui enquanto vou ali orar, ele está indo para o quarto. Porque quem é participante do corpo de Cristo, quem é participante da comunhão, tem chave, tem acesso exclusivo no quarto de intimidade com o Pai. O que ele ensina na oração do Pai Nosso? Começa como? Pai Nosso. Qual é a expressão que ele inicia no Getsemane quando ele ora? Meu Pai. Se possível, ele começa com a mesma direção que ele deu aos seus discípulos. Chamem Deus de Pai, Pai de todos. 3 anos e meio depois ele está dizendo, Pai Nosso, no quarto espiritual. Por que é que ele se retira? Aprenda isso. Nunca traga pessoas porque elas são suas melhores amigas, porque elas são do seu perfil de gosto, porque você pode matar pessoas com o peso da sua guerra. Nunca distribua responsabilidades que você sabe que são competências suas e não dela. Você está aqui? Jesus orou 1 hora e sai, encontra os discípulos dormindo e se irrita com Pedro. Não se irritou com Tiago e João, se irritou com Pedro. Mas o Tiago e o João estavam dormindo. Ora bolas. Olha o texto, olha o plural. E achou-os adormecidos. Pedro, Tiago e João. Chama Pedro à parte e diz, então, nem 1 hora pudestes vigiar comigo, Pedro?
Por que ele chama a atenção de Pedro? Porque a quem muito é dado, é o peso da responsabilidade da comunhão. Nunca mais julgue as obras que os teus pastores fazem nessa igreja. Nunca mais se coloque como pastor virtualmente na sua mente. Se eu fosse pastor, eu ia mudar muita coisa aqui. Graças a Deus que você não é. Ô glória! Se eu fosse pastor, essa irmã, eu ia mandar ela lá para o outro lado de Maceió. Sai daqui! Graças a Deus que você não é. Porque a igreja tem dono. E o dono dela é Jesus de Nazaré. Pega essa palavra. Pastor não escolhe a quem pastorear. Mas olha que tristeza. Ovelha escolhe pastor. Não é tristeza não, estou brincando. Pastor não escolhe ovelha, ovelha escolhe pastor. Então, se vocês estão aqui hoje, graças a Deus, vocês escolheram ser pastoreados pelos pastores Múcio e Murilo. Então você pode bater no peito e dizer: eu tenho com quem contar. Eu tenho pastores por excelência, chamados por Deus, que apacentam a minha vida com integridade moral, espiritual, familiar, vida com Deus. Isso me basta. Só que na comunhão a gente aprende algo muito tremendo. O quê? É para você, crente, que nunca erra e não gosta de ser chamado a atenção, porque você já é pessoa crescida, é madura, tem sua carreira. Então, igreja é um detalhe. Muda os polos. O mundo secular tem que ser um detalhe. Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino dos céus. Aquilo que você dá glória, materialidade, suntuosidade para Deus, Ele chama de demais coisas vos serão acrescentadas. Tem alguém me ouvindo aqui? Então começa com o espiritual, começa com a igreja local, começa com o sentimento de corpo, começa com a vida em comunidade, começa com a vida participativa da igreja. O que você faz? Qual o talento que você tem? Quais as horas que você pode dispensar à igreja? O que você pode contribuir a nível de voluntariado, missão, igreja local? O que você pode fazer? Quantos acampamentos você já deixou de ir? E você não quer ir mais? Quantas conferências você não vai? Você não quer. Está na hora de você jogar isso por terra e começar a sua vida a partir da igreja. Porque o que mantém o teu sucesso lá fora é o altar. A base mantenedora e que sustenta a sua vida é o altar, é a igreja. Diga amém. Então nem sempre o que você está ouvindo é para você, mas é para você guardar. Por que é que Pedro é chamado a atenção? Maturidade, mas ele será pastor da igreja. Ele vai usar as chaves do reino. Você está aqui? Mas que sirva para Tiago e João. Está aqui? E aqui eu encerro a minha palavra dizendo que Jesus orou assim: passa de mim este cálice. Quando a gente faz parte da comunhão, problemas maiores se tornam do tamanho de um cálice. Quando a gente não abre mão de ser corpo de Cristo, pode ser a pior situação da vida.
está na comunhão, o Espírito Santo vem e faz você enxergar problema como porta de oportunidade para vencer e sair vitorioso, muito mais de quando você começou a batalha. Jesus nunca chamou a guerra do Getsemane de tsunami, onda brava, não. Jesus sempre colocou aquela guerra do tamanho que ela é: passe de mim este cálice. Aleluia! Pai, eu ministro sobre a vida dos teus filhos o poder da bênção, o poder da comunhão, a alegria que desfrutamos ao estar assentado à mesa, desfrutando da bênção, do partir do pão e o beber do cálice em memória do Senhor. Que esta palavra alcance o seu devido lugar, que ela produza o fruto para o qual foi designada. Se a igreja crê nesta palavra, diga amém e faz barulho de festa, de pé. O céu, o Deus